Graça e paz. Deixa eu ver se tá ok aqui. Pera aí. Opa. Parece uma outra mensagem aqui. Cria uma sala. Nunca apareceu essa mensagem? Não. Você não tá online. Não? Não. Aqui tá online, sim. Agora tá. Agora está online. Ok. Isso. Está aparecendo agora. Muito bem. Olá para quem vai chegando. Graça e paz para todos. Bom, eu já vou começar a enviar aqui esta live para os meus amigos. Vou começar a compartilhar esta live aqui. Estou no meu celular aqui, ó, compartilhando. Então, se você puder, envie também aí para os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com esta live aqui. Hoje vamos receber aqui uma convidada. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu só colocar o comentário aqui. Pronto. E aí fica uma benção. Deus abençoe você que está entrando. Diga aí de onde é que você está nos acompanhando, de onde que você está assistindo esta live, que é um prazer ter a sua presença. Eu estou convidando aqui os meus amigos, se você puder também, encaminhe essa live, vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Vamos lá, daqui a pouquinho, Pastor Gilberto, meu amigo lá de Itapetininga. Deus abençoe, Pastor Gilberto. Um abração, meu amigo. Pastor Gilberto está sempre ligado, sempre acompanhando aqui as lives da Life and the Spirit Church, aqui da Irlanda. Eu tô convidando aqui o pessoal para acompanhar, hein? Então, faça o mesmo, convide, vamos alcançar muita gente com esta live aqui nesta noite, tá bom? Tô enviando aqui, pera aí, vai ali no aviãozinho, encaminha para todo mundo que você conhece, porque vai ser bênção demais esse bate-papo aqui. Tô encaminhando, ó lá, pera aí que eu já volto para a tela. Só encaminhar aqui, vamos lá, você que está chegando, seja bem-vindo, boa noite. Glória a Deus. Aqui na Irlanda, 22 horas, é isso mesmo, 22 horas e 4 minutos. Quinta-feira, Jefferson entrou, um abração aí, Jefferson aqui da Irlanda. Deus abençoe. Tá ouvindo bem aí, Jefferson? Tá tudo ok? Tá ouvindo legal? Dá um oi aí para nós. Estou aguardando aqui a minha convidada, a hora que ela entrou. Eu não sei se você já entrou aí, Jennifer. Se entrou, dá um oizinho aí que eu já te chamo, tá bom? Espero que a internet esteja boa. A internet estava ruim hoje aqui. Jefferson, tá ouvindo bem? Maravilha, beleza. Glória a Deus. Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar essa live aí com os seus amigos. A Zélia entrou. Deus abençoe. Tá falando de onde? Diga aí de onde que você está assistindo. Pablo entrou. É o Pablo daqui? Não tá dando para ver bem a foto aqui. Não deu para ver direitinho aqui. Se é o Pablo, mas acho que é o Pablo aqui, né? Da Irlanda. Ó, vou mandar para mais algumas pessoas aqui. Mande aí para uns 4, 5 amigos que você tem. Convide as pessoas, né, para assistir.
faça isso, porque vai ser bênção de Deus, tá bom? Então estou enviando aqui, ó, rapidinho, rapidinho, você vai lá e convida um monte de gente para acompanhar essa live. Pronto. Quem que entrou aí? Ligiane. Ligiane, também não estou conseguindo ver se é a Ligiane daqui ou não. Se não for, escreva aí de onde é que você... Ah, o Paulo é daqui, é isso aí. Não tá dando para ver direitinho a sua foto aqui. Escreva aí, gente, de onde é que você está nos assistindo. Para quem não conhece, meu nome é Leandro, eu sou aqui da Irlanda, né? Este é o Insta da nossa igreja, Life and the Spirit Church. Se você quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, de como nós atuamos, se inscreva aí, siga a gente aí no Insta que você vai conhecer o nosso trabalho, tá bom? Como é que a gente, uma igreja missionária, né, trabalha aqui na Irlanda, tá bom? Pelo Facebook também você pode nos encontrar, Life and the Spirit Church. Ali você tem todas as informações a respeito da nossa igreja. Não sei se a Jennifer já entrou, se já deu um oi aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Pronto. Mandei um oi aqui. Assim que ela entrar, a gente já começa esse bate-papo, tá bom? Glória a Deus. Eu tô fazendo uma série de lives aqui. Eu fiz semana passada, se eu não me engano, eu acho que foi semana passada, eu fiz com o Riquelmo, que ele é um ex-homossexual, drag queen, né? E ele contou aqui a experiência de vida dele. Ele contou, Deni Queiroz, um abraço, Deus abençoe. E ele estava compartilhando com a gente aqui a experiência de vida dele, né? O que Jesus fez na vida dele. E hoje a Jennifer também é um exemplo disso, daquilo que Deus faz, não é? De como Deus transforma, como Deus liberta, como Deus muda a vida da gente. Então, é muito importante você acompanhar, encaminhar essa live para alguém, né, que de repente está passando um problema como esse na área da homossexualidade. Zélia está dizendo, boa noite, estou assistindo aqui do Brasil, Marituba, Pará, meu Deus, Pará, que maravilha, glória a Deus. Que hora é aí no Pará, hein? No Pará acho que o horário é diferente de Brasília, né? Eu acho que é mais cedo. A Keila entrou também, um abraço lá de Itapetininga, não é? Deus abençoe, Keila, a sua vida. Olha só, gente, do Pará, que coisa, hein? Tem gente do Pará, gente... A Nani agora aqui, ó, entrou da Bahia, não é, Dani? Nani é da Bahia, Pará, Itapetininga, interior de São Paulo, Irlanda. A internet tem isso, né? Que bênção. A gente consegue alcançar pessoas de vários lugares, a gente consegue falar com gente aqui do mundo todo. É uma bênção, é uma maravilha. Isso. Olá, Nani. Tudo bem com você? Você é de que cidade aí da Bahia? É da Bahia. Eu lembrei, não lembro exatamente a cidade que você está, não é? Osasco, São Paulo, olha aí. A Dani está falando que está lá em São Paulo, Osasco. Tá chovendo hoje aí ou não? Esses dias deu uma chuva. Não tá aparecendo, mas ela tá... Peraí. Tem que convidar aqui. Estão falando que a Jennifer está aqui. Deixa eu só mandar que eu não estou localizando ela aqui não. Não te vi aqui não. Peraí, Jennifer, que eu já te chamo. Deixa eu encontrar aqui. Aí, tá aqui. Enviando aí para você. Agora acho que foi. Gabriela Mello entrou, Jennifer entrou agora. Agora apareceu para mim aqui. Não sei se você já estava, mas aí, agora sim. Agora vai dar certo. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. A paz, Jennifer, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Leandro. Tudo bem, graças a Deus. E como que o senhor vai?
Graças a Deus, tudo bem também. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E você? Está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo direitinho? Tá, acho que está ouvindo. Não sei se você já tinha entrado ou entrou agora mesmo, que eu estava te procurando aqui e não tinha te visto. Não, entrei agora mesmo. Ah, entrou agora? Não, então tá bom. Então, gente, vamos lá. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Vamos bater um papo aqui com a Jennifer. Ela vai contar um pouquinho, né, da vida dela, da experiência dela, enfim, de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo na vida dela e através dela também. Então, vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ó, convide aí os seus amigos. Pastor Olegário entrou aí agora, lá de São Paulo. Né? Deus abençoe. Vamos convidar, ó, vai ali no aviãozinho, mande aí para pelo menos uns 4, 5 amigos. Vamos alcançar bastante gente, porque eu estava falando aqui, Jennifer, antes de você entrar, semana passada eu fiz a live aqui com o Riquelmo, né? E eu estou trazendo aqui pessoas, hoje você, já fiz tempos atrás também, com outras pessoas, que enfrentaram, né, problemas nessa área, da homossexualidade, e muita gente sofre com isso e fala, meu Deus, onde é que eu vou pedir ajuda, né? Será que tem saída para mim? Então, é importante a gente conscientizar o maior número de pessoas e falar para as pessoas que há uma saída, né? Há uma solução, tá bom? Então, alcance, de repente, se você que está aí assistindo agora, você sabe que alguém está enfrentando um problema, não é? Convide lá para essa pessoa que vai ser bênção pura, tá bom? Jennifer, vamos lá, você está em Itanhaém, é isso? Isso mesmo, pastor. Estou aqui, estou auxiliando a Suzana, né? Sim, sim. Na destransição e tem sido bênção. Bons momentos daqui que a gente tem passado. E a obra é grande. É grande, é verdade. Eu tenho acompanhado também a Suzana, para quem não sabe, era um homem trans, não é, que está nesse processo também. Como é que fala de... Não é transição, né? Destransição. Destransição, né? Está voltando ao que ela era, que é uma mulher, né? E Deus tem feito uma obra tremenda na vida dela. E a Jennifer está aí na casa do pastor Flávio Amaral, né? Eu te conheci, aliás, através dos vídeos dele, né? Pastor Flávio, que tem aí um ministério maravilhoso. Fica aqui o meu abraço para ele, tá bom? Para sua esposa, missionária Andréia, que eles é um casal que realmente tem feito a diferença. Jennifer, vamos lá. Queria que você começasse falando um pouquinho. Quem era você? Como é que foi a sua vida, a sua infância, para quem não te conhece? Vou dar toda a liberdade aí para você falar, tá bom? Ok. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que o Senhor fez e faz na minha vida, né? Eu costumo dizer que não é sobre mim, é sobre Ele, pois como o Senhor pastor falou no início aí, tem pessoas que não vê saída, acham que é impossível, né? Mas nós conhecemos o Deus que não conhece a palavra impossível. Verdade. E demorou um pouco para que eu aceitasse o chamado desse Deus maravilhoso na minha vida, mas quando eu aceitei, ele iniciou a boa obra em minha vida. E eu vou contar aqui. Bom, eu cresci num lar disfuncional, né? Para quem não sabe, um lar disfuncional é onde os pais, eles não exercem a função de pais como deveriam. É um lar saudável. Eu não cresci nesse ambiente, um ambiente saudável. E apenas com 3 anos de idade, os meus pais romperam o relacionamento devido às circunstâncias, né? Brigas, ofensas, agressões verbais e até mesmo físicas entre eles, principalmente do meu pai com a minha mãe. E eu me lembro, tenho essa recordação, né, desse lar conturbado e tenho péssimas memórias da minha infância por esse fato. Porque depois que os dois romperam, a minha mãe ela se relacionou com outros homens e a situação continuou na vida dela. Os Isso outros você tem homens... que idade?
Isso desde que eu nasci, a situação era essa, né? Você Até tem eu, essa memória, assim, assim. eu tenho, sim, desde meus 3 anos de idade, eu já me lembro de tudo que acontecia. Hoje eu olho para trás na minha infância, infelizmente, marcou tanto que eu só tenho memórias negativas dessas brigas, né? E a briga da minha mãe com meu pai, depois com os meus ex-padrastos, das pessoas que passaram na vida da minha mãe, todos os homens que se relacionaram com a minha mãe bateu nela. Então isso marcou muito a minha infância e me traumatizou também, né? Na primeira infância, que é até os 7 anos de idade, que é onde é construído o caráter, né? E ali também é onde eu construo até mesmo a minha sexualidade. Sim. Vai depender muito do ambiente de onde eu estou inserida ali, eu percebo ao meu redor os relacionamentos e aí eu tiro uma conclusão. Isso é bom para mim? Se eu me relacionar com um homem amanhã, vai me fazer bem? Então, essa percepção na minha vida, ela foi completamente negativa, porque eu olhava para os meus pais e eu não via algo saudável. Isso influenciou no meu caráter, isso influenciou na minha autoestima, né? Eu cresci uma criança rebelde, sem propósito, porque o meu pai, ele foi um pai ausente. O meu pai trabalha viajando, então, além de tudo, ele foi pouco presente devido a esse fato. Então, eu via meu pai de 15 em 15 dias, e não é o suficiente para a criação de uma criança. Era um Né? ambiente O pai, conturbado, né? completamente. O pai, ele tem um papel fundamental na construção da identidade da criança, seja homem ou seja mulher. E faltou a paternidade na minha vida. Então, o pai, ele dá direção, ele dá propósito, ele firma a identidade da criança, principalmente da mulher, né? Então, eu não tive isso. Então, eu era uma criança completamente rebelde. Eu não obedecia a ninguém, porque para mim eu tinha que obedecer os meus pais e eles eram ausentes. A minha avó me criou, mas eu não a respeitava como deveria, né? Então, eu já tinha esse sentimento de rejeição, eu comparava muito a minha realidade com a das crianças, né, que eu brincava, que eu conhecia. Então, coisas simples. Eu via o pai da minha amiguinha chamando ela de filha, e isso me doía, porque o meu pai não chamava assim. Os pais das minhas amigas buscavam ela na escola, estavam presentes em datas importantes, e o meu nunca estava. Então, são pequenos detalhes que faz toda a diferença, né? Exato. E aí, marcas da orfandade na minha vida, que resultou a uma vida completamente irresponsável, né? Sem propósito. Minha família ainda não conhece Jesus, né? O Senhor, ele me levantou como coluna na minha casa, mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, eu não conhecia a palavra de Deus, eu criança. A palavra diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando crescer ele não se desviar desses caminhos. Como a minha família não conhecia, não me passaram. Muito pelo contrário, pastor Leandro. Como eu cresci no lar da minha avó, o marido dela era presidente de uma casa de umbanda. Então, eu cresci nesse meio. E acreditando que Deus estava ali. Porque há muito engano nesse meio. Há muita mentira nesse meio. E se você não conhece a palavra de Deus, você é facilmente enganado. Não, e você falando, Jennifer, assim, você cresceu num lar você precisou conviver com violência doméstica, não é? Um relacionamento perturbado dos seus pais, ausência da figura paterna, tudo isso foi gerando traumas, foi gerando, deixando sequelas, né? Foi gerando conflitos em você. E é importante você falar isso porque tem pai, tem mãe que está assistindo agora
né? Então, a gente precisa criar dentro da nossa casa um ambiente saudável, não é? Um ambiente, sabe, onde a presença de Deus está presente. E eu digo isso porque tem muitas pessoas que conhecem a Deus, mas a casa dela não é um ambiente saudável. E isso vai afetar os filhos lá na frente. Com certeza. Com certeza. E aí os pais, infelizmente, não têm muitos não têm essa consciência, né? E vem a transferência de culpa, né? Exato. E aí você foi crescendo assim. Exatamente. E aí eu cresci, então, na Umbanda, né? Eu comecei a ser... Eu fui influenciada. Era o único meio que... A minha avó católica. Eu não gostava da igreja católica. Eu achava muito chato. Aquelas repetições de reza sem parar. Que eu não gostava. Então, eu não me sentia bem ali naquele local. E aí, eu era obrigada a ir na Umbanda, porque é onde eles iam mesmo. Aí minha mãe começou a frequentar lá também. E aí a minha mãe chegou a desenvolver lá, receber entidades no corpo dela, né? E eu, muito criança, eu me lembro que eu com 7 anos de idade apenas, eu já tinha uma certa consciência ali, mas por falta do conhecimento, né? Eu verbalizei algo contra a minha própria vida. Já cansada de ver a minha mãe apanhando de homens, né? Eu cheguei a falar que quando eu crescesse, eu iria ser homem e eu iria ensinar para os homens o que é ser um homem de verdade. Você falou isso. E aí eu verbalizei isso. Mas assim, eu não sabia como que eu iria ser um homem. Eu não sabia que isso é possível, eu não sabia nem que existia o lesbianismo. Quanto mais a transexualidade, né? E aí eu tinha apenas 7 anos de idade e a minha vida agora passou a ter esse propósito, ser um homem. Agora, como? Eu não fazia a mínima ideia de como que isso ia acontecer. E a partir disso, hoje eu olho para trás e eu me recordo de que a partir desse momento que eu verbalizei isso, eu lancei essa palavra contra a minha vida, eu comecei a ter pensamentos contrários à minha natureza. Eu comecei a, de fato, achar que eu era um homem. E sabe aquela mentira que a pessoa conta tanto que ela acaba acreditando? Eu comecei a acreditar que, de fato, eu era um homem e eu tinha nascido no corpo errado. E eu tenho um irmão, então, eu muito jovem, com 10, 11 anos de idade, eu já comecei a vestir as roupas do meu irmão. A minha mãe me levava, por exemplo, para comprar roupas e eu já estava na ala masculina. Minha mãe me mostrando vestidinho e eu já querendo uma roupa masculina. Brincadeiras eram todas masculinas que me atraíam. Deixa eu só te perguntar, antes de você verbalizar, você sofreu algum tipo de assédio? Você já tinha tido algum desejo, assim, por mulheres ou não? Foi depois que você verbalizou isso? Então, depois, o que eu me recordo é que depois disso, eu comecei até a olhar para as amiguinhas que eu tinha no prédio com um olhar diferente. Eu me lembro de eu ter pensado assim, eu tenho coragem de beijar na boca dela. Mas eu nunca tinha beijado na boca. Eu tinha atração já pela minha amiguinha do prédio. Mas foi depois. Isso tudo foi depois de eu verbalizar isso. E a palavra, ela tem poder. As pessoas precisam se conscientizar disso. O poder da vida e da morte está na língua, né? Deus, ele criou todas as coisas no poder da tua palavra. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, imagina o peso que não tem a palavra que sai da nossa boca. E muitas pessoas não se conscientizam disso. E ali, quando eu verbalizei isso na verdade, o inimigo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele pegou as palavras que eu mesma lancei contra a minha vida e começou a lançar dardos. E eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, a minha família não tinha. Então eu era um alvo ali, com certeza, para ataques malignos, porque tudo influencia, principalmente no mundo espiritual. E então eu fui inserida na Umbanda, comecei a frequentar a Umbanda, e para mim Deus estava ali.
eu tinha acesso às entidades manifestadas no corpo das pessoas e eu conversava com elas como eu estivesse conversando com alguém, assim, naturalmente. Né? Eu não tinha medo, nunca tive medo. Era algo normal, porque eu acreditava que, de fato, Deus estava ali. Que eles diziam isso. Eles diziam que eles eram espíritos de luz que estavam no corpo da pessoa para fazer o bem, para encontrar a luz, sabe? Então, era um engano muito grande. E eu só fui me dar conta mais à frente. Mas, com 12 anos de idade, eu conheci, eu criei, antigamente não tinha Facebook, né? Era o Orkut. E no Orkut tinha uma comunidade fake. Eu acho que isso não existe mais na forma que existia antes, mas nós pegávamos fotos de algum artista, de alguém que a gente admirava, e fingia ser aquela pessoa. E aí eu peguei a foto de algum artista, homem, e comecei a fingir que eu era um homem. Então a minha vida ali, ela ficou toda... eu vivia para isso, eu enganava mulheres, aí eu já comecei a enganar mulheres, a enganar namoradas, comecei a ter relacionamentos virtuais e enganar essas pessoas como se eu fosse um homem. E na época ainda não tinha webcam. E aí eu fazia de tudo para enganar essas pessoas, tinha um nome que eu inventei para mim mesmo, de homem, enfim, era um personagem. Eu inventei um personagem e criei que realmente eu era aquele personagem. E isso começou a vida... aumentar cada vez mais dentro de você, né? Com certeza. Foi dando força, né? Foi dando força. E aí, quando eu me vi, eu tinha conhecido uma lésbica nesse Orkut fake, que morava perto de mim. Eu conheci alguns amigos que frequentavam um local onde tinha pessoas de todos os tipos. Pastor Leandro. Tinha, na época, hoje acho que também não existe isso mais, mas na época tinha emo, emocore, punk, hardcore, heavy metal, né? E essas pessoas se encontravam ali para usar drogas, para beber. Enfim, eu conheci esse mundo e com uma das marcas da orfandade, devido à rejeição, é uma necessidade de aceitação. Então, eu queria me sentir aceita ali naquele meio, naquele ciclo de amizades. Porém, para eu ser aceita ali, eu precisava fazer o que eles faziam. E eles bebiam, e eles fumavam, e eles se drogavam. E eu comecei a fumar, comecei a beber. E comecei a me relacionar pela primeira vez com mulher. E o problema é que eu gostei. O problema é que eu gostei. Por quê? Agora vamos lá. O que faltava na minha casa, o carinho, a atenção, o diálogo que os meus pais deveriam ter comigo, eu encontrei nessa mulher a princípio. Ela me deu carinho, ela me deu atenção. Eu não podia me abrir, de certa forma, para a minha família, que a minha família era um pouco ignorante, não saberia talvez lidar. Mas eles nunca tiveram essa abertura de um diálogo. E então eu guardava as coisas para mim. Mas com aquela mulher foi diferente. Eu pude me abrir com ela. E aí eu gostei e continuei me relacionando com outras mulheres e outras mulheres. E para mim, quanto mais feminina, mais me atraía. Porque era a busca de uma feminilidade que faltava em mim. Então, era uma busca reparativa. Né? O que faltava em mim, eu busquei no outro. E também nós buscamos uma plenitude. A plenitude que nós só encontramos em Cristo. O vazio, né, que você viveu na sua infância, devido a todos os problemas, foi preenchido, entre aspas, nesses relacionamentos, né, com outras mulheres. E nesse momento, você já queria, assim, se transformar em um homem ou ainda não? Ou isso não passava ainda na sua cabeça? Então, logo eu começar a me relacionar com mulheres, eu ainda tinha em mente que eu estava no corpo errado e conheci um homem trans, né, nesse local, nessa praça. Conheci um homem trans
tive um relacionamento com ele, com a pessoa, e aí eu descobri que eu poderia, sim, me tornar um homem, né? Pelo menos fisicamente. E aí aí eu já cortei o meu cabelo, eu tinha 14 anos, uma criança, né? Sem o consentimento dos meus pais, cortei o meu cabelo. Eu já trabalhava nessa idade, então eu mesma comecei a comprar roupas masculinas para mim. E foi uma guerra travada em casa. Aí começou muitos problemas na minha vida, porque a minha família não aceitou fácil, né? Demorou muitos anos para principalmente a minha mãe aceitar. E aí eu comecei a dar trabalho devido à rebeldia, eu comecei a beber, então eu estava com problema com bebidas, eu chegava bêbada em casa, e minha avó começou a não aceitar essa situação, me botou para fora de casa, voltei a morar com a minha mãe, e a minha mãe bebia muito, então sempre... Aí eu comecei a beber com a minha mãe, nós duas bebendo juntas, as duas bêbadas, e a gente brigava, e muitas das vezes minha mãe me agredia, e foi horrível esse tempo da minha vida, porque minha mãe não teve sabedoria, e eu muito menos, eu não queria respeitar ninguém, né? Eu achava que eu estava certa e que todo mundo tinha que me engolir daquela forma, e não é assim. As pessoas que assumem a homossexualidade, elas têm que se conscientizar de que os pais também precisam serem respeitados, né? Da mesma forma que é difícil, né, para a pessoa se aceitar, é para os pais também, né? E nem todo mundo consegue. E tem que respeitar, os filhos têm que respeitar os pais, sim. Mas eu não respeitei. E, bom, continuei levando a minha vida de uma forma inconsequente, completamente irresponsável. E aí minha mãe começou a me proibir de sair de casa, e eu comecei a fugir de casa para ter relacionamentos com as pessoas, com as meninas, com as mulheres. Só que uma mulher só não bastava, e de uma mulher eu já ia para outra, enganava todo mundo, enganava as mulheres com as quais eu me relacionava. Então, assim, a gente acha que é amor, mas primeiro a gente se engana outras pessoas, porque não é amor. A gente acha que é amor, e aí a Bíblia está aí para nos mostrar como amar, porque enquanto a gente não tem conhecimento, né, o próprio Deus, que é amor, ele nos ensina como amar na sua palavra, né? E aí eu achava que estava feliz, que aquilo era liberdade, né? Conheci as drogas, conheci a maconha primeiro, porque eu comecei a ficar depressiva devido às circunstâncias, à forma que eu levava a minha vida, né? E as rejeições que eu comecei a sofrer, términos de relacionamentos, porque eu tinha uma dependência emocional muito forte nas mulheres que eu me relacionava. Então, virou idolatria também, né? Uma das consequências da homossexualidade também é idolatria, porque tudo que você coloca à frente de Deus na sua vida se torna idolatria. Um abismo chama outro, né? Exatamente. Eu não me via mais sem mulheres. Então, eu não sabia lidar com os términos. Quando uma pessoa ela não queria mais se relacionar comigo, eu perdia o meu chão, eu perdi o propósito de vida. E tentei me matar muitas vezes por isso. Por uma pessoa querer terminar comigo, simplesmente. E eu era muito carente afetivamente. Eu buscava isso nas mulheres. Então, aquele sentimento de rejeição, quando a pessoa rompia comigo, para mim era o fim do mundo. Eu não sabia lidar, né? E assim, da maconha, eu fui para cocaína. E da cocaína, algo muito interessante que hoje eu noto que eu passava, era um pedido de socorro tão grande, pastor Leandro, que quando eu cheirava a cocaína, né, eu usava essa droga, era um pedido de socorro porque eu desabafava para todo mundo que eu conhecia. Eu contava a minha vida desde o início para todo mundo. Eu podia conhecer o Senhor hoje, agora, eu iria contar a minha vida desde o dia que eu nasci. E chegava no final da noite, a pessoa não tinha uma resposta para me dar, porque ela estava na mesma situação que eu.
E era um cego guiando outro cego, não tinha como, né? Mas eu vivi assim por muito tempo mesmo. Porém, Deus, ele é tão misericordioso que ele colocou uma missionária na minha vida. E aí essa missionária foi usada por Deus muitas vezes para falar das promessas do Senhor na minha vida. Promessas que eu vivo hoje, graças a Deus. Mas por muito tempo eu rejeitei, porque as mulheres estavam à frente de Deus na minha vida e eu falava isso, porque eu ouvia os pastores pregar que a homossexualidade é abominação e que se não houver arrependimento, vai para o inferno, a condenação. E eu não queria isso, eu não entrava na minha mente. Como que Deus me criou assim, eu nasci assim, e Deus simplesmente não me aceita assim, né? E aí eu preferia, eu falava com Deus, eu falava, então se o Senhor não me aceita assim, eu prefiro ficar com as mulheres do que o Senhor. Eu não quero, eu negava, eu não quero. E eu vivi as consequências disso, né? Foi um momento muito triste. Eu tentei me matar diversas vezes, de diversas formas diferentes, mas o Senhor, ele sempre usou alguém para impedir que isso acontecesse. E quando comecei a frequentar uma igreja evangélica que essa missionária ia, e eu era tomada pela presença de Deus de uma forma sobrenatural. E aí eu comecei a comparar, que aquela presença que eu sentia na Umbanda, eu não sentia, aliás, que eu sentia na igreja, eu não sentia na Umbanda. E aí eu comecei a me questionar, será realmente que Deus está na Umbanda? Porque eles dizem que sim, mas eu não sinto a mesma presença. Mas nessa época, você já estava com um corpo assim transformado? Você já estava com uma aparência totalmente de homem ou ainda não? Ainda não. Eu cortei o meu cabelo com 14 anos, mas deixei crescer de novo por conta da minha família. Tá. Né? E por ser menor de idade, eu preferia assim. Mesmo eu infeliz, porque eu fiquei infeliz por isso. Eu passei a odiar o meu corpo. Eu odiava tanto o meu corpo que eu dava soco nos meus seios. Eu queria arrancar, tirar os meus seios com a faca. Eu queria. Eu odiava o meu corpo. Mas eu ainda não tinha iniciado a transição. Eu iniciei a transição com 18 anos. E esse Com conflito, 18 né, anos. Jennifer, que você passava, eu acho que muitos homossexuais eles passam, que eu nasci num corpo errado, não é? Eu estou num corpo errado. E esse conflito, ele deve gerar, assim, um problema emocional gigante, né? Um desgaste emocional, um conflito da pessoa com ela mesma. Né? Imagina a luta que você passou e que tantas outras pessoas estão enfrentando a mesma situação hoje. Então, realmente é conflitante mesmo, porque você tem dificuldade de se aceitar, e aí não vem também a aceitação das pessoas, nem da sociedade, de uma forma fácil, e tudo isso machuca muito. Eu sofri muito por isso, muito mesmo, porque eu acreditava fielmente que eu tinha nascido no corpo errado, e hoje nós vemos uma sociedade que está normalizando essa questão. Né? Nós já vemos aí as ideologias ganhando cada vez mais força, principalmente trabalhando isso nas crianças, né? Já querendo normalizar isso. Não, você nasceu assim mesmo, é normal, Deus te fez assim mesmo, e Deus é amor, e Deus vai te aceitar assim, e você, né? E, na verdade, a realidade não é essa. Deus não erra, né? Não existe um gene gay, não é XX e XY, é homem e mulher. Né? Na verdade, a consequência da queda, isso é consequência da queda do homem. Né? E a ausência da verdade de Deus. Porque quando eu tive um encontro com Deus, Ele firmou a minha identidade em Cristo. E eu logo tive a minha identidade restaurada. Mas enquanto isso, eu sofri muito. Fui enganada, isso é um engano que nós vivemos,
É como se houvesse uma escama nos nossos olhos, que a gente não consegue contemplar a verdade, né? E eu comecei a ir para a igreja evangélica e o Espírito Santo começou a me convencer. É um convencimento que um pastor não vai ter o poder. Muitas pessoas tentaram me convencer que eu estava errada. Eu simplesmente não dava ouvidos, porque eu estava convicta daquilo, mesmo me fazendo sofrer. E há um sofrimento, sim, porque a paz, que excede todo entendimento humano, ela vem do Espírito Santo de Deus. E quando nós aceitamos esse chamado, aceitamos essa realidade, aceitamos que nós precisamos de um Salvador, que nós mesmos não temos o poder de nada, porque a gente vive assim, né, pastor? A gente vive querendo ter o controle de tudo na nossa vida. E enquanto a gente não reconhece que a gente não está no controle de nada, e que nós somos pecadores, não só por conta da sexualidade, mas tantos outros, né? As pessoas focam tanto nisso hoje, pastor, perguntando para mim, Jennifer, para você é fácil porque você não sente mais atração pelo mesmo sexo, essa não é sua luta diária, mas e as outras? E as outras? Porque eu mentia, eu cheguei a furtar, então eu mentia, eu furtava, né? Eu enganava, eu era uma pessoa, eu falava palavrão, eu fumava, eu bebia, eu caluniava, eu difamava, era tantas coisas que não tem como focar só na homossexualidade. E aí as pessoas pensam, tem muitas pessoas que acham, pastor, que você ter a atração heterossexual é que vai acabar com todos os seus problemas. E não é assim. O hétero tem que vigiar da mesma forma que o homossexual. A gente tem que cuidar dos nossos olhos, né? E a luta, ela é para todos. E não é numa área só. E não é fácil para ninguém, né? Não é fácil. A renúncia, ela não é fácil. Mas ela deve acontecer. Ela deve acontecer. Para quem quer viver uma vida reta, em obediência à palavra de Deus, a obediência ela é essencial. Mas, só para vocês entenderem algo muito sério. Eu cresci com uma mágoa tão grande do meu pai, tão grande, pela ausência dele e por tudo que ele fez com a minha mãe. Era uma mágoa, era um rancor, algo que eu passei a desejar a morte. E assim, nós temos que entender, na palavra de Deus diz que se a gente não perdoar o homem as ofensas, Deus também não nos perdoa. Então o perdão ele é essencial na vida de qualquer pessoa. Mas pra gente, até eu ter esse entendimento, eu tive que passar por muita coisa. E fiquei presa nesse cativeiro muitos anos por conta de perdões que eu precisava liberar. E só quando eu consegui ter essa consciência já em Cristo, é que eu fui liberta de muitos cativeiros que me mantinham na homossexualidade. Porque as causas, entenda que a construção da homossexualidade na minha vida, vou falar eu, Jennifer, foram as marcas, os traumas da minha infância, que construiu a homossexualidade na minha vida. Que me levou a acreditar que eu era homem, foi um trauma de infância. Foi ver a minha mãe apanhar tantas vezes. Porque eu não via homem apanhando, eu via a minha mãe apanhando. Então eu via a mulher como alguém frágil e o homem como alguém forte. Eu não queria mais ser frágil. Eu não queria apanhar de homens. Eu queria ser alguém forte. E eu tinha um irmão de apenas 4 anos de idade. Eu queria proteger o meu irmãozinho. Mas para eu proteger meu irmãozinho, então eu tinha que ser homem, porque homem não apanhava, só mulher. Entende? Uhum. Então, esses traumas construíram a homossexualidade e me levou a usar drogas, porque era um refúgio devido à ansiedade, depressão. Eu busquei um refúgio nas drogas, na bebida, por muitos anos. Eu cheguei a ir presa, pastor. Com 18 anos eu fui presa por tráfico de drogas. Eu estava com uma grande quantidade de entorpecente. Fui presa, fiquei 8 dias presa.
Mas até nisso Deus teve propósito. Deus enviou uma missionária lá para falar do amor de Deus. E eu senti muito forte a presença de Deus. Lá eu comecei a jejuar, lá eu comecei a ler a palavra de Deus. Lá eu arrependi daquilo que eu tinha feito. E decidi mudar de vida, mas não mudei não. Foi da boca para fora. Porque eu saí de lá pior. Aí eu comecei o uso da testosterona. Eu cortei o meu cabelo novamente, apliquei, comecei a fazer o uso da testosterona, a hormonioterapia. Ela tem que ser um tratamento e tem que ser direcionado por profissionais, né? Psicólogos, psiquiatras e endócrino. E eu não tive nada disso. Foi por conta própria mesmo. Eu mesmo comprei o hormônio, eu mesmo apliquei. Isso é muito sério, né? Tem o hormônio, muitas pessoas né, não para a saúde, é perigoso, né? Sim, é perigoso para a saúde, porque é algo que não está no seu corpo. Você está injetando algo estranho no seu corpo. E o seu corpo ele vai reagir de uma forma, né? Para você ver que Deus não erra. A gente precisa ingerir algo para a gente transformar naquilo que a gente quer. Que a gente quer. Mudar a natureza. Eu queria ser um homem. Mas, quando eu comecei a tomar o hormônio masculino, eu notei que a depressão, ela piorou. Ela piorou. E hoje nós temos uma alta taxa de suicídio de transexuais. Mas isso a Globo não vai mostrar. Mas o hormônio influencia. O hormônio, ele influencia, sim, porque ele é depressivo. Ele traz a depressão na pessoa, sim. E diversos outros efeitos colaterais, né? Isso é muito sério isso, né, que você está dizendo. E eu acho que eu ouvi, se não me engano, foi até o pastor Flávio Amaral mesmo, ele falou assim, que quem sai do armário entra numa prisão. Né? E você disse agora há pouco aí que você estava no meio de vários cativeiros. Né? Uma vida de opressão, uma vida de engano, uma vida de mentiras. Não é? E quanto mais você tenta achar a solução, mais piora. Não é? E vai entrando assim, gente. Então é muito sério isso. Preste muita atenção, você que está ouvindo aí. Não é? Porque quando você acha que você está sendo livre, você está sendo cativo. Exatamente, um engano muito grande é achar que a liberdade é poder fazer o que bem entende. A liberdade é eu poder fumar, a liberdade é eu poder beber, a liberdade é eu poder usar entorpecente, a liberdade é eu poder beijar na boca de quem eu quiser. E, na verdade, isso é escravidão. A liberdade, o que é a liberdade? Eu bato no peito hoje, falo que Cristo me libertou. E a comunidade odeia essa expressão. Mas por que é liberdade? Porque hoje eu tenho escolha. Hoje eu posso ver uma mulher e eu a escolher. Eu decido não beijar na boca, não me entregar. Não que eu sinta. Graças a Deus é uma luta que eu não tenho desde que eu tive meu encontro com Cristo e eu já vou contar para vocês. Fiquem aí. Mas a liberdade é você poder falar um não, você rejeitar. Essa é a liberdade. É a liberdade de eu ver um maço de cigarro, igual onde eu moro, eu convivo com um fumante, e eu vejo cigarro todos os dias na mesa da minha casa. Eu posso ir lá e fumar? Posso. A palavra diz que eu posso. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas. Né? Então, poder eu posso, mas é lícito? Não é. Causa morte, né? Então, tem as consequências, mas está lá, eu posso fazer. Mas eu decido escolher a Deus. E eu decidi escolher a Deus. E é assim todos os dias da minha vida, em diversas outras áreas. Enfim, depois que eu saí da prisão, eu vivi a minha vida pior ainda, comecei a hormonioterapia, comecei a me envolver com mais e mais mulheres, né? Então uma só já não bastava, eram vários relacionamentos que eu tinha. Comecei a beber muito mais do que eu bebia, comecei a usar outras drogas que eu não usava antes, e
Minha vida piorou muito. E eu comecei, Deus me revelou isso tem pouco tempo, eu vivia um propósito de ser homem. E um homem diferente, que não batia em mulher, certo? Eu tive um relacionamento tão abusivo com uma mulher que um dia a gente estava discutindo e ela me deu um tapa no rosto. Quando ela me deu um tapa no rosto, automaticamente eu voltei o tapa no rosto dela. E aí a minha vida desabou. Porque eu quebrei a promessa que eu tinha feito com 7 anos de idade. E aí as tentativas de suicídio, elas foram mais recorrentes na minha vida depois disso. Porque eu verdadeiramente perdi o principal motivo no qual eu vivia. Né? Então, pessoas já pegaram faca do meu pescoço. Eu já tomei inúmeros remédios que é comprovado que em determinada dose que você toma, você pode perder a sua vida sim. Eu nunca cheguei nem aí para o hospital para fazer lavagem estomacal. Já pulei na frente de carro, numa avenida super movimentada, o carro parou em cima de mim e a pessoa saiu, o motorista saiu falando do amor de Deus com a minha vida. Então, eu contemplei o amor de Deus na minha vida o tempo todo, os livramentos que Ele me deu, devido ao propósito que Ele tem na minha vida. E aí, eu já exausta de viver as consequências do pecado, de colher os frutos das minhas más escolhas, né? E eu já não conseguia nem me matar, dava certo, né? Eu recebi uma proposta, pastor, só para finalizar, eu recebi uma proposta que iria mudar a minha vida. Né? Eu tinha o sonho de retirar meus seios, a minha voz já estava grossa, eu já estava com pelugens, não cheguei no nível da Suzana, mas quase. Né? Para quem não sabe, a Suzana ela já tem um rosto com muita barba, né? Ela retirou os seios, ela está aqui na casa do pastor Flávio Amaral, destransicionando, ou seja, ela reconheceu que ela desagradava a Deus, aceitou, né, viver um propósito em Cristo, renunciou à vida dela e hoje está no processo de voltar ao natural, a mulher. E ela está cada dia mais linda, pastor Leandro. Ela está usando batom. Eu tenho visto os vídeos. Tá linda, linda, linda. Eu doei umas roupas para ela, né? E ela já está usando as roupas. Ela está muito feminina, muito diferente. Tá linda. Já dá para ver essa mudança. Embora ela não apareça muito, né? Mas dá para ver realmente já uma mudança assim. E, nossa, Deus vai fazer algo extraordinário na vida dela, tenho certeza. Eu creio. Para onde ela foi mais além do que eu, é porque Deus vai usar ela para aquelas pessoas que estão nessa situação, né? Igual eu não cheguei a retirar meus seios, mas ela sim. Então ela tem propriedade para tratar amanhã com alguém que passou pelo mesmo processo, né? Enfim. E aí eu já queria retirar os meus seios, eu gostaria de ser um pai de família, então eu tinha que sustentar a minha casa e, sinceramente, ganhando um salário mínimo no Brasil, gente, a possibilidade disso acontecer é zero, é mínima. Né? Quase não existe mesmo, porque uma cirurgia de retirada de seios é mais de 10 mil reais. Aí tem a hormonioterapia, que é para o resto da vida, dinheiro também, todo mês, muito dinheiro em hormônio. Entre as outras coisas, né? A troca do sexo também, que é possível, nem todo mundo sabe, mas dá para você implantar um pênis numa mulher e dá para você retirar um pênis no homem, né? E fazer a troca de sexo. E aí eu queria fazer, né? Eu queria fazer, então é muito dinheiro. E isso me deixava também muito triste. Aí começou a comparação do meu corpo com o corpo de um homem cis. Quem sabe homem cis é quem nasce natural e fica natural mesmo. Então eu me comparava, por exemplo, na academia com um homem, com o corpo de um homem. E isso tudo me gerava muita tristeza. E aí eu conheci um casal de lésbicas de Portugal que me fizeram um convite. Elas iam estrear uma indústria pornográfica e gostaria que eu fizesse o primeiro filme pornô com elas. E aí eu aceitei a proposta, né? Eu vi a possibilidade de mudar de vida, de conseguir realizar os meus desejos. E aí eu consegui ir para Portugal. Porém, quando eu cheguei lá, deu tudo errado. Eu não consegui passar
para o país. Fiquei presa lá também, fiquei 6 dias num albergue, dentro do aeroporto lá em Lisboa, com pessoas do mundo inteiro. Então, tenho amizades até hoje, pessoas incríveis que eu conheci lá. Mas o Senhor, mais uma vez, levou uma missionária lá. E aí ela me lembrou das promessas e planos do Senhor na minha vida. E como eu já estava exausta de tudo que eu tinha vivido, pensei, por que não, né? Já tentei até aqui com a força do meu braço. Todas as tentativas foram falhas, eu já não tenho mais o que fazer, né? Eu me sentia muito frustrada porque eu não tinha nem um ensino médio completo, eu não tinha uma carteira de habilitação, eu não tinha um curso extracurricular. E continuo não tendo, viu, gente? Eu estou correndo atrás agora. Completamente diferente de antes. Hoje eu estou em busca do... Eu falo do prejuízo, porque foram muitos anos, né, pastor? Infelizmente. Mas hoje, com a nova consciência, hoje eu corro atrás, eu trabalho muito, graças a Deus. Enfim. Então, eu era muito frustrada. E aí eu decidi dar essa chance para Deus. Falei, poxa, Deus sempre usando pessoas para falar comigo, só prometendo, até hoje eu só tive palavras. Se eu entregar minha vida para esse Deus, vamos ver se ele é Deus mesmo para fazer acontecer. Eu fui bem ousada, né? E aí eu decidi, orei, e aí no outro dia minha passagem saiu, eu fui deportada para o Brasil, e a primeira coisa que eu fiz foi ir na igreja da missionária que me evangelizou 10 anos. E então eu aceitei a Jesus, reconheci que perante o Senhor eu estava em pecado, eu estava desagradando a Deus, e decidi renunciar à minha vida. Por amor a Cristo, eu, em casa, né, após o culto, eu me lembro que eu fiz uma oração muito sincera, de entrega verdadeira ao Senhor. Falei, Pai, e isso é tão bom, essa oração sincera. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas é devido ao arrependimento que ele tinha, que era genuíno. E o Senhor, ele se agrada disso, de um coração contrito. E eu fiz isso, eu estava sem saída mesmo, já não tinha mais o que fazer. Falei, Pai, até aqui eu tentei ser alguém, né, perante a sociedade, na minha família, até para mim mesmo. Eu não tenho mais o que fazer. Então, o que me afastava do Senhor eram as mulheres. Então, a partir de hoje, eu renuncio às mulheres, eu renuncio ao cigarro, eu renuncio à bebida, à maconha, à cocaína, tudo que me afasta do Senhor. Eu não quero mais. Tira de mim tudo que me afasta do Senhor. E tira esse sentimento de mim, Pai, porque desde que eu entendo por gente, eu gosto de mulher, eu sou lésbica, eu sou transexual, né? Então, se o Senhor não me fez assim, me muda de hoje para amanhã. Se o Senhor tem poder para fazer isso, o Senhor vai me mudar, porque eu não aguento mais. Se o Senhor não me mudar, eu vou tirar minha própria vida. Pastor, eu fiz essa oração e eu senti, eu fui batizado com o Espírito ali, eu senti a presença de Deus de uma forma tão maravilhosa. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. E o Senhor, ele me trouxe revelação no meu íntimo de que eu, criança, antes de eu verbalizar que eu seria um homem, eu tive 2 desilusões amorosas com 2 rapazinhos. Eu escrevi uma cartinha para ele, coloquei debaixo da porta da casa dele, um deles. A irmã dele leu, o pai leu, a mãe leu, ele leu e colocou fogo. Aí a irmã dele me contou. Eu chorei demais. E Deus me lembrou disso, porque eu não lembrava. Devido às grandes marcas da minha vida, é como se eu não tivesse tido esse sentimento por homem. Eu não me recordava, de verdade. Então, Foi Deus que lembrou você ali desse momento seu lá na infância, né? Exatamente. E aí eu fiquei em choque, né? Porque foi um balde de água fria. Eu vi que eu estava enganada. Falei, meu Deus, então eu fui enganada esse tempo todo, porque eu achei que eu tinha nascido assim. Então eu não nasci assim. Então tem jeito. E aí eu lembro que eu chorei até dormir. E quando eu dormi, eu tive um sonho que eu estava na rua e tinha muitas pessoas.
tinha muitas pessoas na rua, estava à noite, e o céu ele estava mudando de cor. E aí tinha um pontinho branco passando de um lado para o outro, muito rápido. E aí eu vi aquilo e perguntava às pessoas não estavam vendo, somente eu. E então eu perguntei para Deus no sonho, o que era aquilo? E aí eu me lembro de eu fechar os olhos no sonho, e quando eu abri os olhos e olhei para o céu, era como se fosse um Espírito de Deus pairado sobre mim, gigante, gigante, gigante. Ele tinha começo, mas não tinha fim. Escreveu nas nuvens: eu sou Deus, estou voltando. Pastor, eu me lembro que eu acordei desse sonho. Quando eu olhei no espelho, eu já não me reconhecia como um homem mais. Glória a Deus. Eu olhei no espelho e eu fiquei assustada com a minha aparência. Quem olhava para mim não imaginava que eu era mulher. Então, para mim foi um choque muito grande. A minha voz era muito mais grossa do que é, porque o hormônio engrossou a minha voz muito. Então, o primeiro pensamento que eu tive, meu Deus, como que um homem vai sentir atração por mim igual um homem? Como que eu vou arrumar um marido agora, igual um homem? Mas, logo já corri atrás já de vestes femininas, né, de maquiagem. Foi até um pouco engraçado, porque eu me maquiei e eu estava com fisionomia completamente masculina e ficou muito estranho, né? Ficou muito engraçado. Mas eu não me importei com isso e segui a minha vida, ia para o culto. Infelizmente, eu sofri muito na destransição. O que eu não sofri na transição, eu sofri na destransição. Nesse momento que você foi aí para Jesus, né? Você estava com aparência totalmente masculina, né? Inclusive no Insta aí da Jennifer tem um videozinho. Vou mostrar aqui para o pessoal ver, quem não conhece, né? Quem não sabe a sua história. Aí, quem quiser conhecer um pouco mais, segue ela aí no Insta. Deixa eu ver se dá para colocar aqui, porque é impressionante. Não é? É impressionante. Ninguém fala. Né? Deixa eu ver se dá para ver exatamente. Dá para ver. Dá, até a voz, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, porque a sua voz mudou completamente. Olha aqui. Essa vida é muito louca, né? É impressionante, né? Você estava desse jeito aqui quando você foi para Jesus? Desse jeito. Sem tirar nem pôr. Desse jeitinho, pastor. Aliás, o que diferenciou é que eu coloquei um batom na boca. E eu não estava nem aí para a opinião das pessoas e nem para os olhares. E foram muitos olhares. Na escola, né, eu estava estudando ensino médio ainda. Infelizmente, as pessoas debocharam, caçoaram muito da minha aparência. E eu parei de estudar por conta disso, porque eu me sentia muito mal. E fiquei com medo das pessoas fazerem algo comigo. Porque, infelizmente, aí a minha aparência ficou... Aí as pessoas ficaram tão confusas que elas não sabiam se eu era um homem virando mulher, ou se eu era uma mulher virando um homem, ou o que era. E estava na época daquele... eu não sei se é Zorra Total. Tinha um programa de televisão que estava uma brincadeira assim, é menino ou menina. Não sei se vocês se lembram disso. Foi bem naquela época, em 2018. E aí eu sofri muito ataque por conta disso. Mas não me importei com a indiferença, os olhares tortos, até mesmo dentro da igreja. Discriminação, assim, direta na igreja, graças a Deus eu não sofri, mas a gente sente os olhares, né? E existe dúvidas, nossa, será que vai ficar firme mesmo? Tem muitas pessoas que ficam esperando a queda só para falar. Eu avisei que não existe libertação nisso, que não existe transformação nessa área, que a pessoa morre assim. Então, é uma luta muito grande que a gente enfrenta quando a gente decide renunciar ao nosso eu, os desejos da nossa carne, para servir a Cristo.
Mas eu sabia de tudo isso que eu iria enfrentar, porque a palavra já nos diz isso. Em João, né? Jesus diz, perseguiram a mim, quem dirá vocês, né? Odiaram a mim. E se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas vocês não são do mundo. Então, o Senhor, ele sempre me consolou de uma forma maravilhosa quanto a isso. E sempre me fortaleceu. Eu falo que é o Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, eu renunciei às outras áreas da minha vida. Eu não fumei, eu não bebi, eu não usei drogas, por mais difícil que fosse. Mas começou também um processo de cura, e não é cura gay não, tá? Na verdade, é a cura interior daquelas marcas, daqueles traumas da minha infância, que levou à construção da minha identidade e dessa disforia, né? Dessa identidade distorcida aí. Então, o Senhor, ele me revelou que eu precisava liberar o perdão para a vida do meu pai. Eu tinha muita mágoa do meu pai. E quando eu liberei o perdão para a vida dele, a minha vida, assim, eu acessei lugares em Deus no qual eu nunca tinha acessado antes, nunca imaginei viver em Deus depois que eu aprendi a liberar o perdão para a vida das pessoas que me machucavam. Porque assim, o meu pai foi ausente, mas uma coisa, pastor Leandro, eu gostaria de frisar aqui, principalmente para jovens ou para pais mesmo que estão nos assistindo. O meu pai e a minha mãe, eles deram o melhor de si para me criar. Mesmo não sendo o melhor ao meu ver, porque eu gerei uma expectativa no meu pai, comparando a minha realidade com a realidade de outras pessoas. Então, eu gerei a expectativa de que o meu pai tinha que ser igual ao pai da minha amiga. Mas o meu pai não é obrigado a suprir a minha expectativa. Exatamente. Ele deu o melhor dele naquele momento. E o meu pai, ele não teve pai. O pai do meu pai faleceu nos braços dele, ele tinha apenas 11 anos de idade. Então, como que o meu pai vai passar algo que ele não tinha? A minha mãe não conheceu o pai dela. Minha mãe foi conhecer o pai dela agora não, né? Minha mãe tinha 38 anos, conheceu o pai num boteco. E o pai nunca mais quis saber dela de novo. Então, como que ela vai passar algo que ela não teve? Então, não tem como eu cobrar. E eu cobrava, e era uma transferência de culpa. Outra coisa que eu quero quebrar aqui, essa transferência de culpa, porque eu vivi muito assim no vitimismo. Assim, pastor Leandro, eu sou assim, irresponsável desse jeito, porque o meu pai não fez isso, porque a minha mãe não fez isso. Não. Quando Deus começou a me curar, ele falou, você é responsável pelos seus atos, sim. A partir do momento que você tem consciência do errado e do certo, você é responsável pelos seus atos, sim. Assuma eles. Né? Você não ter uma carteira de habilitação hoje é culpa sua, porque você já tem 22 anos de idade. Seu pai não é obrigado a te manter velha, não. Não é, não. Vá trabalhar, tomar vergonha na sua cara e vai ser uma mulher de Deus responsável. E aí foi o que eu fui fazer. Eu fui trabalhar, eu fui investir em cursos, eu fui investir em conhecimento, né? E eu sei que eu ainda estou no processo, mas eu sei que eu vou colher esses frutos. Mas eu estou fazendo a minha parte, Deus sabe disso. E é isso que Ele espera de nós, pessoas responsáveis na sua presença. Responsabilidade da palavra que você vai lançar sobre o outro, no seu filho. Palavra que está saindo da sua boca é de bênção ou de maldição? Porque a minha mãe, quando não tinha sabedoria, amaldiçoava a minha vida. Falava que eu era uma desgraça na vida dela, que eu deveria ter morrido. E eu, muitas das vezes, lancei palavras contrárias contra a vida da minha mãe. Falava também que ela era maldita, que ela podia morrer. Não sei para que ela existia. Eu já cheguei para a delegacia com a minha mãe, por conta de briga, de agressões. Então, é muita maldição. E aí a gente tem que cuidar, porque da nossa boca não pode sair água amarga ou doce. Não, isso é muito sério. Então, Eu tinha desativado os comentários aqui, porque estava tudo
no seu rosto. Eu vou ativar aqui, se alguém quiser alguma pergunta para Jennifer, de repente está passando algum problema, né, alguma situação nessa área, ela pode ajudar. Tá aqui o Moisés dizendo: seu testemunho é lindo e glória a Deus por isso, maravilha. Então, se você tiver alguma pergunta, né, quiser, aqui de repente não dá para ver todos, porque tem muita gente que escreve, mas para a gente encerrar, Jennifer, você falou, né, tudo começou com uma palavra de maldição, né, e a Bíblia diz que da mesma boca procedem bênção e maldição. E a própria Bíblia mesmo diz que não é bom que isso seja dessa forma, né? O poder da morte e da vida está na língua. Então, às vezes, uma palavra que você lança numa criança, isso vai trazer consequências para a vida toda dela, né? E aqui na Europa, para você ver, essa questão LGBT é muito forte, sabe? É muito forte. Na Escócia já é lei. É lei, gente. Olha, veja que absurdo. Crianças a partir de 4 anos de idade, eles podem fazer a cirurgia de mudança de sexo, né? Como diz, sem a autorização dos pais. É lei. Entendeu? É lei. Aqui na Irlanda já tem um projeto, né? Eu não sei como é que está isso agora, de nas escolas ter banheiro unissex. Nas escolas aqui, para crianças, tem a semana LGBT. Entendeu? Então, e isso está entrando no Brasil, isso está indo para o mundo inteiro. E as crianças estão sendo bombardeadas com essa ideologia do inferno. Então, isso é muito sério, né? E você que é pai e mãe está aqui, precisa blindar o seu filho, acompanhar de perto o seu filho, porque você vê, como a Jennifer falou lá atrás, né? Ela era criança, mas as coisas já começaram a mudar desde lá. Tem aqui, deixa eu ver aqui, Jennifer Medeiros falou que está passando a mesma situação que você passou, não é? Tentando mudar. A gente quer aqui profetizar sobre a sua vida, Jennifer, que há uma saída. Jesus te ama, sabe? Jesus te ama, Ele pode e quer mudar a sua vida, da mesma forma que Ele fez na vida da Jennifer, do pastor Flávio, está fazendo na Suzana, já fez no do Riquelme, de tantos outros, vai fazer. Né? Se tem mais alguém que quiser fazer alguma pergunta, e aí, Jennifer, se você quiser acrescentar algo mais, né? Hoje, você com Jesus, como é que é a sua vida hoje? A Renata Mello perguntou, que bênção, Deus te fez linda para a glória dele, obrigada. Pretende se casar? Sim, eu pretendo me casar, estou orando, né? Estou orando, esperando com paciência no Senhor. Deus vai Esses dias eu brinquei com o pastor, a paciência está acabando. Estou brincando. Mas eu pretendo sim, quero. Hoje eu sonho em ser mãe, construir uma família, né, em Cristo Jesus. Mas para quem está passando pelo mesmo processo, eu afirmo aqui que a saída é Cristo. É você reconhecer que você precisa de um Salvador para salvar você de você mesmo, porque quando nós temos a natureza caída devido à queda de Adão e Eva. Então a nossa inclinação é para o pecado mesmo, né? Mas em Cristo, que é o segundo Adão, né? Você pode fazer o quê? Renunciar, pegar a sua cruz e seguir a Ele. E o poder dele vai aperfeiçoar nas suas fraquezas. É Ele que nos dá força todos os dias para continuar. Todos os dias eu renovo a minha aliança com Cristo. Todos os dias eu entrego a minha vida para Jesus. Todos os dias eu falo, Jesus, o Senhor é o único suficiente Salvador da minha alma. Só em Ti eu tenho vida, e vida em abundância. Fora do Senhor não é Deus. O Senhor é o Deus da minha vida, da minha salvação. E me ajuda, pede direção para Deus. Pede, a minha oração hoje é para que o Senhor se revele para você como um pai. Porque quem é órfão, pastor, quem tem o espírito de orfandade, porque a gente é órfão mesmo tendo os pais vivos, tá? No meu caso, meu pai está vivíssimo, graças a Deus, minha mãe também.
mas eu tive orfandade. Mas em Cristo, quando Cristo se revelou para mim, ele curou todas essas áreas. Aleluia. Então, hoje eu não tenho necessidade de buscar em mulher, nem em homem, nem em cigarro, nem em bebida, nem em droga, nem em nada. A alegria, a paz, que só procede de Deus. Glória Hoje eu vivo uma vida abundante, uma plenitude em Cristo Jesus. Hoje eu sei ir num cinema sozinha. Hoje eu sei sentar na praça de alimentação sozinha e desfrutar da minha própria companhia. Hoje eu não preciso de ninguém. Eu falo sim, é lógico que nós precisamos uns dos outros, mas a minha dependência já não está mais nas pessoas nem nas circunstâncias. A minha dependência está somente em Cristo. É Ele que me sustenta, é Ele que traz a alegria, eu tenho a alegria da salvação em mim, coisa que eu não tinha. Hoje eu não preciso estar cercada de pessoas para me sentir amada, porque o amor de Deus está em mim. Eu me sinto amada, eu sou filha, e eu profetizo essa cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor ele venha te curar de todo trauma, de toda palavra contrária, ele venha repreender sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E que ele escreva uma nova história a partir de hoje. E faça tudo novo na sua vida. Que ele venha restituir a sua identidade em Cristo. E a sua identidade é de filho e de filha. Não é de lésbica, não é de gay, não é de bicha, não é de travesti, não é de maconheiro, não é de ladrão, não é de fornicador, não é de nada disso, é de filho e filha. E a minha oração é que o Senhor revele a paternidade dele sobre a sua vida e todas as áreas que estão vazias, o Senhor é quem vai preencher. E a partir de hoje você vai sentir a presença de Deus, vai ter uma transformação. Você vai ser santificado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Em nome Glória de Jesus. Perguntaram aqui como foi a sua libertação, né? Você já falou, e o que eu acho interessante, lindo, o agir de Deus, né? Que foi com você mais ou menos o que aconteceu com a Suzana, né? Uma experiência pessoal, não é? Você falou, foi lá para a igreja, ali você fez aquela oração na sua casa, no seu quarto, sozinha, não é? Você não sabia orar de repente, não sabia falar palavras bonitas, mas ali no seu íntimo, né? Você foi sincera e falou, Deus, me muda, não é? Se eu não sou isso aqui, me muda. E Deus, ele atendeu a sua oração, e a Suzana foi algo mais ou menos parecido, né? Então, você que está aí assistindo e passando por algo assim, faça da mesma forma. Deus está aí com você, né? Você pode falar do seu jeito, da sua maneira, ele vai te ouvir. Pede para ele, Senhor, se eu não nasci homem, ou não estou no corpo errado, enfim, pede para ele te mostrar, ele vai te mostrar, e essa experiência pessoal é algo fantástico, é só Deus pode proporcionar isso. É verdade, foi uma experiência pessoal, da Suzana também foi, né, no íntimo, ela também começou a ter uma vida de oração. Olha que interessante da Suzana, por falar por ela, ela me permite isso, tá? Ela estava cansada de buscar a Deus só para pedir, só para pedir bênção, ou só quando estava passando por alguma aflição. Né? Eu estou no socorro aqui, me socorre Deus, e Deus socorre, e você nunca mais lembra que Deus existe. Eu já passei muito por isso. Mas aí ela se cansou, sentiu o convencimento de que deveria buscar mais, ter uma intimidade com Deus, começou a orar também para agradecer, para Deus guiar a vida dela. E aí ela sentiu o convencimento de mudar, que a aparência dela não louva a Deus. Ela sentiu no íntimo dela. Não foi homem, não foi pastor, não foi ministério de igreja, não foi nada. Foi o próprio Espírito de Deus que convenceu ela. E hoje Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Segunda-feira ela vai colocar prótese de silicone, está fazendo laser para tirar a barba do rosto, está cada dia mais feminina, uma bela mulher que Deus criou. Então faça isso, faça oração sincera. Abra seu coração para Deus. Deus não está distante, não. Não está, não. O véu já se rasgou. Você tem livre acesso. Você não precisa de intermediador.
É só você abrir. Mateus 6,6 diz, fecha a porta do seu quarto. Fala no secreto com seu pai, e ele vai te ouvir. Fala com as suas palavras mesmo, do seu jeito simples mesmo. Deus não precisa de palavras finíssimas, cultas para ele te ouvir, não. Eram as suas palavras simples mesmo, mas seja sincero. Fala a área que está te doendo, entrega a sua vida, tudo aquilo que você sabe que te impede de ter um relacionamento, de te aproximar de Deus. Entrega para ele hoje, sabe? Tudo aquilo que está doendo aí no seu coração, aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que te feriu. Abre o seu coração para Deus, libera essas pessoas hoje. Você vai viver lugares em Cristo que você nunca esteve antes. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu falo porque eu vivi. Eu vivi e vivo todos os dias. Porque o relacionamento, ele é essencial. E quanto mais você tem, mais você quer ter, né, pastor? Verdade, glória a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecer. E é como diz aquela canção, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, né? Porque tudo aquilo que a gente busca no mundo, busca nas drogas, busca tudo aquilo que o pecado oferece, olha, pode trazer um prazer momentâneo, mas a presença de Deus é algo que supera tudo isso, e não é algo passageiro, não é algo que vai durar meia hora, uma hora, não. A presença de Deus, ela está com a gente 24 horas por dia, nos momentos bons, nos momentos ruins, né? Ele está com a gente. Então, existe ex-gay sim, né? Existe ex-gay sim. A mídia hoje, não existe. Existe. E quem determina, né, Jennifer, o que é pecado não é a mídia. Quem determina o que é certo ou é errado não é a ideologia LGBT. Quem determina o que é pecado ou não é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz que há pecado, sim, mas quem quer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jennifer, vou pedir para você encerrar fazendo uma oração, pode ser? Orar por todas as pessoas que estão acompanhando a gente, né? E se você, mais uma vez eu insisto nisso, tem um parente que está nessa situação, um amigo, ou de repente é você mesmo que está aí acompanhando, faça essa oração agora, peça com fé, e nós declaramos e profetizamos uma nova vida e uma nova história para você. Amém. Passou só uma pergunta. O ministério é Life and Spirit Church? É o nome da igreja. Life da and igreja, Spirit né? Church. Para quem chegou agora, a gente está aqui na Irlanda, não é? Então, nós somos uma comunidade, nós temos a igreja aqui, temos o culto em português, em inglês, não é? E todo mundo está convidado. Quem quiser vir para a Irlanda aqui, vai ser um prazer receber todo mundo. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Então, vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de falar do teu amor, do teu poder. Obrigado, Pai, pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe nessa live. Obrigado pelo ministério Life and Spirit Church. Te peço que, em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando esse ministério, meu Pai, poderosamente. Continue enviando bênçãos, levantando pessoas para servir, pessoas com propósito, Pai, para somar. Em nome de Jesus, continue abençoando a vida do pastor Leandro e toda a sua casa, Senhor. O Senhor vem trazer bênçãos sem medidas sobre a vida dele e a casa dele, Pai. Continua sustentando ele. Em nome de Jesus, que essas lives continuem acontecendo para que mais pessoas conheçam a Deus, sejam transformadas e libertas. Sobre cada pessoa que está nos assistindo agora, eu te peço, Pai, visite a cada uma delas. Toque, Senhor, no coração, onde a nossa mão não pode alcançar, a tua pode, Pai. Traga a cura, traga o refrigério, traga o renovo. Em nome de Jesus, aquele que está aflito, que o Senhor traga a alegria do Espírito Santo, aquele que acha que não tem mais saída, que o Senhor se revele, meu Pai. Se revele como Deus da provisão, como Deus da cura, como Deus da libertação, como Deus que pode todas as coisas. Esse é o Deus que nós cremos e nós servimos. Muda histórias aqui nessa noite, Pai. Escreve novas histórias, Senhor. Transforma, Senhor. Liberta de cativeiros espirituais, Senhor. Traga a cura de traumas da infância. Traga a cura da orfandade,
autoridade, meu Pai, sobre a vida de quem está nos assistindo e dos filhos de quem está nos assistindo também. Visita os filhos, os netos, meu Pai. Em nome de Jesus, venha com a tua revelação de quem o Senhor é, da tua paternidade, da tua soberania. Que o Senhor venha se revelar e que haja transformação, libertação, cura e salvação, Pai. Que o Senhor venha com a sua santificação sobre as nossas vidas. Traga o ânimo também, meu Pai, para cada um de nós. Meu Pai, que o fardo seja leve de cada um, meu Pai. Aquele que está cansado nesse momento, o Senhor venha aliviar toda pessoa agora que se sente oprimida, que o Senhor venha libertar, repreender, meu Pai, todo o mal. Em nome de Jesus. Continue sustentando a cada um de nós na tua presença, Pai. Eu creio que virá novos testemunhos a partir dessa live, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Faça a tua obra em nós e glorifique o teu nome sobre as nossas vidas até a volta de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você que está assistindo, Jesus está te chamando. Ele quer você do jeito que você está, da maneira que você está. Abra o seu coração, entregue a sua vida para Ele, que grandes coisas o Senhor fará. Viu? Nós profetizamos realmente vida para você. Não é vida para sua casa, para suas emoções. E que algo novo vai acontecer se você crer. Obrigado, viu? Por esse tempo, obrigado por você compartilhar a sua história. Deus abençoe. Dá um abraço aí na Suzana, no Tiago, que chegou agora aí também, né? Que Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Meu pastor Flávio, fala para ele fazer uma live comigo. Um abraço na missionária Andréia também. Ela está online? Está online. Missionária, Deus abençoe você. Vamos fazer uma live aqui também. Vamos compartilhar essas bênçãos do Senhor, né? Porque é muito bom, tá bom? Agradeço todo mundo aí do Libertos por Deus. Se você quiser conhecer melhor a Jennifer, segue ela aí no Insta, segue a igreja aqui também. Vai ser um prazer poder compartilhar as bênçãos de Deus. Obrigado, Jennifer. Amém. Muito obrigada, viu, pastor Leandro, pelo convite, por estar, por esse tempo tão maravilhoso na presença do Senhor, de poder compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu vou compartilhar aqui também para as pessoas seguirem o seu perfil aqui, para participarem das lives, tá bom? Eu creio que muitas vidas serão transformadas através desse trabalho lindo que o Senhor faz aqui. Parabéns pelo trabalho, pela perseverança, né? E que o Senhor continue te abençoando e te honrando muito mais. Em nome de Jesus. Eu vou falar também, vou reforçar aqui com o pastor Flávio. Tá, ele tem meu missionária Andréia. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe, Jennifer. Deus abençoe, pessoal. Uma boa noite para todos. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.